Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. 300 vezes Pedro, atacante alcança a marca com status de ídolo, muitos gols, polêmicas e títulos no Flamengo. Portal denuncia suposta irritação de atletas do Flamengo com provocações. Empresário de Felipe Luiz, Jorge Mendes, quer colocar o treinador no Atlético de Madrid no futuro para substituir o Simeone. BAP do Flamengo afirma que a Libra é palmeirense, é toda verde. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo encerrou as vendas dos ingressos para esse jogo dessa noite contra o Botafogo em poucas horas. A comercialização começou na segunda-feira, dia 13, às 10 horas da manhã, com prioridade para os sócios torcedores de categorias superiores. Ao longo do dia, as vendas foram abertas para os demais planos e nessa terça-feira, às 10 horas da manhã, o público geral teve acesso. As entradas online se esgotaram rapidamente, encerrando às 12 horas. Por ser mando de campo do Botafogo, o setor visitante contou com uma carga limitada de aproximadamente 2.000 entradas, destinadas à torcida rubro-negra. Todas foram vendidas em tempo recorde, como é de costume aí para a nação rubro-negra. O Botafogo também preparou ações promocionais para os seus sócios torcedores, incluindo benefícios para os planos off-Rio. A expectativa é de que um Newton Santos vai estar lotado, com público estimado acima dos 35 mil espectadores. A disputa entre Flamengo e Libra ganhou novos capítulos e se tornou ainda mais tensa nos bastidores do futebol brasileiro. O clube rubro-negro acionou a justiça para bloquear 77 milhões de reais referentes a direitos de TV das equipes integrantes do bloco. Em entrevista ao portal UOL, o presidente Luiz Eduardo Batista voltou a criticar a organização e afirmou que a Libra é palmeirense. O jornalista Rodrigo Matos, do portal UOL, revelou que o advogado André Sica, representante jurídico da Libra, havia feito uma proposta de mediação para tentar solucionar o impasse com o Flamengo. No entanto, o BAP reagiu com desconfiança, afirmando que o profissional também atua em defesa do Palmeiras, o que, segundo ele, configura um conflito muito grande de interesses. O Sica é advogado do Palmeiras. A família dele trabalha para o Palmeiras há muito tempo. O escritório que entrou com o agravo da Libra contra o Flamengo é o escritório do Sica. Isso é um conflito de interesses. A Libra é palmeirense, é toda verde, disse novamente o BAP. Se eu pudesse voltar atrás, jamais teria concordado com a construção da Libra. A Libra é verde, a Libra é toda verde, a Libra é palmeirense sim, completou o dirigente muito irritado. O presidente do Flamengo também rejeitou acusações de egoísmo dirigidas ao clube, afirmando que, na realidade, o rubro-negro é quem tem sido excluído das decisões dentro do bloco. O conflito gira em torno da divisão das cotas de transmissão do contrato com a Rede Globo, válido entre 2025 e 2029. O Flamengo questiona a metodologia de cálculos da audiência, especialmente no pay-per-view, alegando que o modelo subestima o tamanho da sua torcida e o poder de engajamento do clube. Os valores são distribuídos da seguinte forma: 40% de forma igualitária, 30% por desempenho esportivo e 30% por audiência. Além disso, o Estatuto da Libra exigiria unanimidade para qualquer mudança no critério de distribuição, algo que, segundo o BAP, não foi respeitado, mesmo após o veto rubro-negro. Diante da falta de acordo, o Flamengo recorreu sim à Justiça, pedindo a suspensão dos repasses até que a situação fosse reavaliada. A Justiça concedeu a liminar favorável ao Flamengo, determinando que a Rede Globo depositasse 77 milhões de reais em juízo, valor que seria destinado à Libra. O montante ficará bloqueado até a conclusão
conclusão do processo. E, com isso, os clubes que compõem o bloco terão o repasse temporariamente interrompido, o que gerou forte insatisfação entre as demais equipes. Em nota oficial, a Libra classificou a medida como unilateral e repentina, afirmando que a decisão do Flamengo prejudica o equilíbrio financeiro das demais agremiações, muitas das quais dependem desse dinheiro para pagar salários e manter o seu fluxo de caixa. Diversos clubes integrantes também se manifestaram publicamente, criticando a postura do Flamengo e acusando o clube de prepotência e falta de cooperação. Alguns deles defendem a exclusão do rubro-negro do bloco. Uma mudança de postura nas redes sociais do Flamengo, que tem adotado o tom mais provocativo em relação aos seus rivais, tem gerado uma suposta insatisfação nos jogadores do clube. Apesar da aprovação dos torcedores, atletas experientes como Bruno Henrique e Danilo se colocaram contra e admitiram descontentamento com o assunto. As manifestações contrárias à postura também vieram de outros membros do elenco do Flamengo e também da comissão técnica do clube, que estariam se sentindo muito expostos. A avaliação seria que o resultado é sentido dentro de campo, diretamente sobre eles, e inflama os adversários. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal UOL. Algumas postagens recentes do Flamengo, em tom provocativo, contra adversários como o Estudiantes e o Vasco, renderam uma consulta do Departamento de Futebol a alguns jogadores. Frente ao time argentino, o rubro-negro fez uma série de comparações com a Argentina. Contra o Vasco, tirou sarro pelo fato do rival usar uma frase normalmente utilizada pelo mais querido. A torcida pode até ter curtido, de maneira geral, mas a recepção no CT Ninho do Urubu não teria sido nada boa. Jogadores, comissão técnica e funcionários do cotidiano no Ninho do Urubu estariam entendendo que são os mais afetados com as postagens, que teriam o potencial de inflamar os seus adversários. É importante ressaltar que o problema marca uma mudança completa em relação ao que era feito na gestão anterior. Com o Rodolfo Landim na presidência, o Flamengo não fazia provocações e se colocava num patamar superior aos seus adversários, de modo que qualquer alfinetada seria considerada irrelevante. Agora, com a chegada do BAP ao comando e uma reformulação profunda no departamento de comunicação, o Flamengo alterou também a sua postura nas redes sociais e passou a provocar muito mais. O aumento no engajamento é notório, mas a atitude também estaria gerando insatisfações em quem disputa a bola dentro de campo. Agora eu quero te pedir uma ajuda. Você que é meu amigo, você que é minha amiga e gosta do meu trabalho, eu preciso muito que você compartilhe esse programa com seus amigos, parentes, vizinhos, enfim, a galera toda rubro-negra, porque se você fizer isso, a gente vai crescer muito mais rápido no nosso canal e isso vai me animar ainda mais a continuar trazendo as notícias do nosso Mengão queridão, sem mentiras e sem enrolação. E se você conquistar algum inscrito, me avisa aí nos comentários, porque eu vou dar as boas-vindas para ele ou para ela e os parabéns para você. Juntos somos muito mais fortes. Me ajuda aí! A negociação pela renovação do Pedro acabou ficando escanteada e a situação do centroavante pode acabar mudando internamente, porque ele pode sim deixar o clube já na próxima janela de transferências. Em contrapartida, o Filipe Luís vem negociando a sua permanência no clube, mas a divergência nos valores pedidos acabaram impedindo que a negociação avançasse como era esperada. Entretanto, apesar da movimentação que o rubro-negro vem realizando para buscar essa renovação, o empresário do Filipe Luís tem como objetivo agora buscar um novo destino para o profissional, olha aí, conforme informações da ESPN Brasil. O novo empresário português aí, Jorge Mendes, tem como prioridade levar o Filipe Luís para o Atlético de Madrid futuramente. O agente tem muitos contatos com o Atlético de Madrid atualmente. Por conta disso, ele vai dar prioridade ao clube espanhol, visando uma transferência futura para a Europa do Filipe Luís.
A intenção principal é que futuramente o treinador seja o sucessor do Simeone no clube. E é por isso que o Flamengo, para renovar com ele, exige uma cláusula no contrato, onde o treinador vai ter que cumprir o seu contrato até o final, sob pena de multa pesada, se isso não acontecer. E esse ponto virou um problema para a renovação do Felipe Luiz, ainda mais agora com seu novo empresário divulgando em entrevista coletiva a sua vontade de levar o seu cliente para o Atlético de Madrid. Vamos aguardar o que vem pela frente. São 300 jogos, muitos títulos e uma certeza: os gols. Prestes a completar a sua partida de número 300 com a camisa do Flamengo, o Pedro entra em campo hoje à noite contra o Botafogo para atingir a marca e disposto a continuar escrevendo a sua história com a camisa rubro-negra. Sem grande destaque com o Felipe Luiz nos últimos jogos, o centroavante vive uma montanha-russa nessa temporada. Flamenguista desde criança, o jogador chegou ao futsal rubro-negro aos 8 anos de idade e permaneceu por lá. Na Gávea, ele partiu para o Duque Caxiense para disputar a Série C do Campeonato Carioca e foi o artilheiro. O destaque na categoria o levou para o Arte Sul, clube em que não chegou nem a entrar em campo. Depois ele foi para o Fluminense. Nas Laranjeiras, o sucesso da base e o título do Brasileirão Sub-20 em 2015 o levaram ao elenco principal com grande expectativa. Com muitos gols e uma ascensão meteórica, o centroavante, que antes de vestir a 9 teve a número 32 e a 21 estampado nas suas costas, fez jus à aposta tricolor. Contudo, quis o destino que os melhores momentos da sua carreira seriam no retorno ao seu clube de coração. Em janeiro de 2020, o Pedro voltava ao Flamengo, a princípio por empréstimo, 7 anos após ser dispensado. O motivo da dispensa? A baixa estatura. Alguns anos depois, e com alguns centímetros a mais, o centroavante começou a reescrever mais um capítulo rubro-negro em sua vida. Talvez o mais bonito de sua carreira até aqui, até o presente momento. Pedro retornou ao Flamengo e encontrou um time multicampeão, estrelado por craques que haviam acabado de conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2019. Mas como somar num dos maiores times da história do clube? A resposta é simples: com gols, 150 para ser mais exato, de todos os tipos, estilos e jeitos. O Pedro foi construindo gol a gol a sua idolatria no Flamengo. Prestes a completar 300 jogos hoje, ele tem 299, com a camisa do Mengão, o atacante carrega uma história recheada de títulos e artilharias. O raio-x dos gols do Pedro até hoje foram 99 com a perna direita, 22 com a perna esquerda, 21 de cabeça e 6 de peito. A média impressionante de um gol a cada 2 jogos foi construída contra 53 adversários diferentes de 9 países: Arábia Saudita, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Egito, Equador e Peru. Pelo Flamengo, dos 20 clubes da Série A desse ano, o Pedro só não marcou em 3 deles: Atlético Mineiro, Ceará e Mirassol. E foi com o bom desempenho contra os adversários internacionais que o Pedro conquistou seu maior prêmio individual da sua carreira. Em 2022, no melhor ano da sua carreira, os números e os títulos o levaram ao topo do futebol sul-americano. Protagonista do tricampeonato continental, o Pedro terminou o ano como artilheiro do time ao lado do Gabigol com 29 gols. Artilheiro da Libertadores com 12 gols em 13 jogos. Ele foi eleito o Rei da América no final da temporada. O bom desempenho pelo Flamengo naquele ano fez com que o camisa 9 realizasse o seu grande sonho de ser convocado para a Copa do Mundo do Catar. Pela seleção brasileira, Pedro esteve em campo contra Camarões e Croácia no Mundial. Produção coloca aí os títulos do Pedro com o Flamengo: Campeonato Brasileiro de 2020, Libertadores de 2022, Campeonato Carioca 2020, 21, 24 e 25, Recopa 2020, Supercopa do Brasil 2020, 21 e 25, Copa do Brasil 2022 e 2024. 6 anos após desembarcar novamente no Rio, é possível dizer que nem tudo foram flores. Como toda história de amor, o drama também marcou a relação Pedro-Flamengo. Uma grave lesão, a agressão sofrida pelo preparador físico do Sampaoli
E a bronca pública do Felipe Luiz por conta do seu desempenho nos treinos foram capítulos importantes na sua trajetória até aqui. Em todos os casos, no entanto, o desfecho foi o mesmo. O atacante deu a volta por cima fazendo gols. Com a paz selada e polêmicas à parte, o Pedro e o Flamengo vivem mais um ano de gols. Ao todo, o atacante tem 34 jogos, 13 gols e 5 assistências nessa temporada. Maior artilheiro do novo Maracanã, o Pedro pretende aumentar a sua idolatria, fazendo o que mais sabe fazer, que são gols. Atualmente, ele é o 8º maior artilheiro da história do Flamengo, com 150 gols. Com contrato até o final de 2027, a expectativa é que o camisa 9 ganhe ainda mais posições nesse ranking histórico do clube. Bora lá, Pedro, bora mostrar para o Felipe Luiz quem é o dono dessa posição de centroavante no Mengão. Bora lá, Pedro, hoje confiamos em você, mais 2 pelo menos. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado desse nosso programa, muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui, um grande abraço e bora ser feliz, pra cima deles hoje 2-0, tá bom!